Antes de começar a nossa reunião de hoje, pode começar a gravar, Ju. Antes de começar a nossa reunião de hoje, vamos fazer uma oração para a nossa atividade, que hoje será apresentada pela nossa querida Paty. Então, acalmando, serenando, nesses dias difíceis de calor que estamos vivendo, mas de muita vontade de estarmos aqui para aprendermos cada vez mais sobre Ti, Jesus, sobre a Tua palavra, sobre Teus ensinamentos, através do estudo dos livros do Chico Xavier, da série André Luiz. Que possamos começar essa atividade hoje com muito amor, com muito carinho, né? Pedindo bênçãos para a irmã Paty, que será a sua primeira atividade aqui, que eu tenho certeza que ela fez com muito amor e muito carinho essa apresentação, que vai ser um presente para todos nós. Te pedimos, então, que inspire ela, que proteja ela, que abençoe toda essa nossa reunião, que ela seja bem produtiva e que possamos começar, então, em 2022, com o pé direito, a nossa atividade com o capítulo 5 da série André Luiz. Bom, então agora a gente pode começar a apresentação da Paty, né? Então ela vai continuar, que a gente tinha parado na outra vez, a Flavinha tinha apresentado o capítulo 4, e a Paty ficou com a apresentação do capítulo 5 do André Luiz. A Paty até me falou que ela vai fazer a apresentação e depois ela vai comentar do livro, ela vai combinar agora com a gente ali como é que ela vai fazer. Tu fica bem à vontade, tá, Paty? Mas como tu achar melhor, tá, querida? Tá bem. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade de estar no grupo com vocês, que fez muita diferença na minha vida. Obrigada também pela oportunidade de hoje auxiliar o nosso estudo. E eu espero que atinja, pelo menos, um pouco da expectativa de vocês. Como é a primeira vez que eu apresento, eu quero, qualquer crítica vocês podem me fazer, por favor. Eu queria também pedir a Deus que me dê sempre a luz para perceber que trabalhar para o bem está em qualquer lugar, né? Nas pequenas coisas. Em qualquer lugar onde a gente estiver, a gente pode fazer o bem. E eu quero que Ele sempre me mostre isso, e a todos que têm esse mesmo objetivo também. Bom, eu fiz um resuminho, porque como a gente fez a interrupção do livro antes do final do ano, e também como tem pessoas novas no grupo, não sabia se iam participar hoje. Então, assim, o livro Ação e Reação, ele foi psicografado por Chico Xavier sob orientação do espírito André Luiz, né, em 1957. Esse livro, essa obra, foi feita em comemoração ao primeiro centenário da codificação kardeciana. Depois eu procurei sobre a lei de ação e reação e queria ver o que tinha assim no mundo comum, né, na minha vida, onde que eu já tinha lido sobre isso, e daí encontrei que essa particularidade que Isaac Newton, em 1687, bem antes, né, da codificação, ele publicou um livro matemático, né, que ele era um cientista matemático, que falava da dinâmica da movimentação dos corpos. Em que situações esses corpos permanecem em equilíbrio ou não. Então, tem 3 leis que falam sobre isso: a lei da inércia, a lei da superposição de forças e a lei da ação e reação. E eu achei bem interessante, porque tem o mesmo sentido, né, do que a gente estuda também no Espiritismo, porque a lei de ação e reação diz que toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos.
Então, eu achei muita semelhança, né, entre o mundo físico daquela época, que era bem, não tinha nada ainda de publicação espiritual, né, e, e esse texto da obra proposto por André Luiz, né, que tem muito a ver, muito a ver, porque o sentido das coisas, né, para a gente entender. Então, sobre a obra, né, um resumo assim, nessa obra, a gente vê relações entre a esfera dos espíritos encarnados e os circuitos de purgação, né. Também mostra que o inferno exterior é o reflexo de nós mesmos, que as ações deprimentes que acontecem por relaxamento e crueldade levam à temporária segregação, os resultados deploráveis dos nossos próprios erros. Então, o nosso inferno, o inferno de todos os espíritos, é criado por ele mesmo, né? Toda a particularidade que ele vive sai de dentro dele. E também é mostrado que existem possibilidades, né, no hoje, no presente, que nos vinculam às sombras de ontem, exigindo sempre um trabalho incansável no bem de Cristo, né? Fazendo essa relação, que daí mostra ação e reação, né? O que se trabalha hoje é conectado com o ontem e tem tudo a ver com o que a gente escolhe para nós, né? Então, que ele fala muito na obra é que o pensamento é muito importante, né? O nosso pensamento cria todas as situações que a gente vai acabar vivendo. Então, qual é o cenário da obra, né? Nesse livro, André Luiz e Hilário, né, são espíritos desencarnados, visitam a Mansão da Paz para observar as leis de causa e efeito. E esse estudo foi recomendado a eles pelo Ministério do Auxílio. A Mansão da Paz fica no umbral. Ela é considerada um hospital e escola, porque hospeda entidades que superaram a crise de perturbação ou de angústia da consciência ainda fixada na matéria. Então, ele sempre está mostrando na obra o quanto o pensamento é importante. Se o espírito ainda está muito ligado à vida material que ele teve, ele não consegue, e se ainda está perturbado ou angustiado por isso, ele não tem ainda a permissão para entrar na Mansão da Paz, né? Ali na mansão entram os espíritos que já se acalmaram, que já aceitaram a situação que eles passaram dessa revolta inicial, né? E estão aceitando ajuda. Então, esses sim são recolhidos para dentro da Mansão da Paz. E na mansão, muitos se recuperam, né, com o auxílio de outros irmãos que estão lá servindo de monitores e orientadores, e aceitam tarefas de auxílio lá dentro também. Então, isso faz com que eles evoluam, né, moralmente e consigam, depois desse local, eles podem ser encaminhados para uma reencarnação ou para um outro trabalho dentro da mansão para se melhorar ainda mais e ter possibilidades de evoluir. O resumo seria isso. Não sei se vocês lembram de alguma outra coisa ou querem comentar. Depois disso aqui, eu já passaria para a leitura do capítulo do livro, né? Acho que está perfeito, viu, Paty? A gente consegue ter uma ideia. Foi ótimo esse resumo. Consegue ter uma ideia de toda a situação, né? Mas da gente entrar no capítulo, está perfeito, Paty. A gente pelo menos se situa o que está acontecendo, né? Bom, nesse capítulo, então, o nome do capítulo é Almas Enfermiças. Eu vou começar a ler e aí vocês interrompem se quiserem fazer alguma colocação.
Fim do repouso a que nos dedicáramos, Silas, por inspiração do dirigente da casa, veio convidar-nos a rápido passeio pelos arredores. Druso, Silas é um auxiliar ali, né? Druso é o diretor da mansão. Druso, aliás, com semelhante lembrete, atendia-nos ao propósito de estudar sobre os princípios de causa e efeito nas criaturas recém-desencarnadas. Sabíamos que a morte do corpo denso era sempre o primeiro passo para a colheita da vida, e por isso não ignorávamos que o ambiente era dos mais favoráveis à nossa investigação construtiva, porque o imenso umbral, à saída do campo terrestre, vive repleto de homens e mulheres que vararam a grande fronteira em plena conexão com a experiência carnal. Então, aqui já está mostrando que os espíritos desencarnaram e alguns ficam com muita conexão na experiência carnal e ficam, então, no imenso umbral. Hilário e eu, alegremente, pusemos-nos no encalço do companheiro que, transpondo conosco o largo portão de acesso ao exterior, nos disse bem-humorado, de certo ciente de nossos objetivos. Sem qualquer dúvida para nós, que voltamos recentemente da Terra, as províncias infernais, muito mais do que as celestes, são adequadas às nossas pesquisas sobre a lei de causa e efeito, uma vez que o crime e a expiação, o desequilíbrio e a dor fazem parte de nossos conhecimentos mais simples nas lides cotidianas, ao passo que a glória e o regozijo angélicos representam estados superiores de consciência que nos transcendem a compreensão. Então, eu entendi que ele quis falar que está bem mais próximo de nós o umbral, né, do que os níveis mais elevados, onde ficam espíritos superiores. E espraiando o olhar pelos quadros tristes em derredor, acrescentou, reconduzindo a frase à comovente inflexão: estamos psiquicamente mais perto do mal e do sofrimento. Em razão disso, entendemos sem qualquer discrepância os problemas aflitivos que se multiplicam aqui. À medida que nos afastávamos, empreendíamos mais vasta penetração na sombra densa, a espessar-se cada vez mais. Alumiada, porém, aqui e ali por tochas mortiças, como se a luz, nos sítios em torno, lutasse terrivelmente para nutrir-se e sobreviver. Soluços e gritos, imprecações... Posso fazer um comentário aqui, Paty? Pode. Eu acho que até para a gente se situar, né? Duas coisas eu queria falar desses dois parágrafos, mas a questão primeiro aqui, estamos psicologicamente mais perto do mal e do sofrimento, né? O Divaldo Pereira Franco, ele fala muito disso, né? Que o sofrimento, na verdade, é uma grande porta de entrada, na verdade, para o nosso crescimento. Então, isso enfatiza assim, a importância do sofrimento para nosso crescimento mesmo, né? E ele coloca isso bem claro. E aqui, para a gente situar, porque quando a gente começa lá no início, né? Coloca assim, para a gente... Eu consigo imaginar esse lugar, ó, vasta penetração na sombra densa, né? E vocês vejam que assim, parece uma coisa assim, um lugar muito escuro, né? E alumiada, porém, ali por tochas mortiças, como se a luz no sítio então lutasse terrivelmente para nutrir e sobreviver. Então, eu fico imaginando, assim, quando eu começo a ler esse livro, Ação e Reação, como ele chama atenção para esse ambiente pesado, né, Paty, nessa localização, porque Sim. olha só, a dificuldade que as pessoas, à medida que nos afastávamos, eles precisavam adentrar em um lugar extremamente escuro. Isso, assim, acho que é importante até para a gente se situar bem nesse capítulo, né, para a gente conseguir entender a importância do que vai ser discutido nele, né? Porque, Sim. claro, depois os elementos que a gente vai discutir aqui, as pessoas, vai se discutir também, né, vão estar, de alguma maneira, né, envolvida nesse ambiente pesado e denso, como ele diz aqui, né? Eu achei bem interessante isso aqui. Que, na verdade, é a continuação, claro, do capítulo anterior, frisa muito isso, né?
né? Nos capítulos anteriores, eles citaram, eles tinham um momento que eles estavam lá dentro da mansão e se assustaram com os barulhos e uivos e ventos que tinham do lado de fora, né? E agora eles saíram da mansão e estão explorando o lado de fora da mansão. Então, se lá dentro eles já sentiram ruim, aqui fora era bem pior, eles vão falar mais adiante também. E tanto que eles têm que levar tochas para se manterem iluminados, né? Porque o lugar é muito escuro, né? Essas tochas ficam em casas, assim, que existem nesse lugar, que depois a gente vai ver que são casas de atendimento. Então, eu tenho a impressão onde tem um espírito mais evoluído, com uma moral mais elevada, então esse espírito eu acho que simboliza, assim, a luz, uma certa elevação, porque dentro dessas casas tem um monitor que já está mais evoluído, que atende os outros que não estão. Achei interessante isso também. Isso. Como se a luz estivesse acompanhando as pessoas um pouco melhores, né? Melhores que eu digo em termos de energia, de pensamento, né? Parece, assim, se a gente for comparar uma coisa de esperança, né, Paty? Né? Bem legal, bem interessante. Posso continuar? Pode sim, Paty. Então, compreendemos de relance que o espaço ocupado pela instituição era de forma retangular, a casa, né, a mansão, e que o terreno sob o nosso exame se localizava à retaguarda, à maneira de enorme povoação extramuros. Percebendo-nos a curiosidade e o interesse, o assistente veio ao encontro de nossas indagações, explicando: achamo-nos efetivamente na zona posterior ao nosso instituto, em larga faixa superlotada de espíritos conturbados e sofredores. Hilário, que não se via menos surpreendido que eu, observou sem rebuços: mas toda essa gente parece relegada à intempérie. Não seria razoável que a mansão se estendesse, abarcando-a com seu amparo e defendendo-a com seus muros? Logicamente, respondeu Silas, sem alterar-se. Esse plano é o mais desejável. Entretanto, estamos à frente de compacta multidão de almas em reajuste. Esse imenso conglomerado de criaturas sem o corpo de carne começou num grupo de seres desencarnados que clamavam pelo socorro da mansão, sem os necessários requisitos para recolher-lhe a assistência. Firme na execução do programa que lhe assiste, nossa casa não lhes podia abrir as portas de imediato, em face do desespero e da revolta em que se comprazem, mas também não desdenhava a possibilidade de prestar-lhes a ajuda possível, fora do campo de ação em que vive sediado. Iniciou-se dessa forma a presente organização que, contra a nossa vontade, é um abismo de sofrimento. Eu entendi aqui que esse ambiente todo escuro é preenchido por almas pesadas e escuras mesmo, como tu falou, né, Verinha? Começou primeiro com um cordão e agora é imenso, né, esse espaço. Sim, ele coloca até como imenso conglomerado, mas é isso que chama a atenção, né? Porque até ele perguntou aqui, o Hilário, né? Mas por que não seria razoável que se estendesse a toda abarcando com o seu número? Claro, então, tantas pessoas que estão desajustadas, né? Que não teria como conseguir poder ajudar, né? Eles ainda não têm condições de ser ajudados, né? Porque primeiro também eles têm que querer ser ajudados. Pois né? Ele chama depois a atenção mais adiante. Se eles não querem ser ajudados, é mais complicado ainda, né? Então, aqui se reúnem de maneira indiscriminada milhares de entidades vítimas dos seus pensamentos desvairados e sombrios. Quando superam a crise de perturbação ou de angústia de que são portadoras, o que pode durar dias, meses ou anos, são trazidos à nossa instituição, que tanto quanto possível evita abrir-se às consciências ainda positivamente encravadas na revolta sistemática.
Talvez porque evocássemos em silêncio os episódios da véspera, lembrando os desencarnados acolhidos no grande asilo, nosso companheiro acrescentou: vocês acompanharam ontem o socorro prestado a um irmão infeliz, se viciado nas trevas, e viram a chegada de sofredores arrebatados à carne em libertação recentíssima. Contudo, entre os beneficiados, viram espíritos inconscientes e devedores, mas não insensatos e rebelados. Depois da observação que de alguma sorte nos asserenava a mente inquieta, Hilário indagou: e este ambiente, assim tumultuado pelo infortúnio, conta com o amparo de que necessita? Sim, aclarou nosso amigo, muitas criaturas recuperadas na mansão aceitam aqui preciosas tarefas de auxílio, incumbindo-se da assistência fraterna em largos setores dessa região torturada. Melhoradas lá, trazem para aqui as bênçãos recolhidas, transformando-se em valiosos elementos de serviço de ligação. Com a ajuda delas, a administração do nosso instituto atende a milhares de consciências necessitadas e sabe com segurança quais os irmãos sofredores que se fazem dignos de acesso à nossa casa, após a transformação gradual a que se ajusta. Espalhando-se nos campos de sombra, em pequenos santuários domésticos, aqui continuam a própria restauração, aprendendo e servindo. Aqui eu achei muito interessante, né, Paty? Né, a importância de que, né, justamente o que a gente estava falando, né, essas criaturas que chegam, que são recuperadas, né, elas têm a oportunidade de elas evoluir, né? Então, elas, na verdade, essas pessoas vão ser multiplicadores dentro da mansão, né? E depois ele coloca aqui assim, né? Espalhando-se nos campos da sombra e pequenos santuários, continua a própria restauração. Chama a atenção a importância de que essas pessoas que ajudam, elas também vão ser ajudadas, elas vão colaborar para a evolução moral, para a consciência do que essas pessoas, esses devedores, essas pessoas que sejam tão desajustadas nesse local, mas em contrapartida, eles vão ser ajudados, eles vão ser recuperados também. Então, a importância, que eu achei muito interessante isso, que fala como é importante o trabalho da ajuda, né, transpondo o nosso mundo atual. Que bom que a gente possa, nas nossas casas espíritas, né, em outros eventos que a gente possa ter, que seria trabalho espírita, quando a gente ajuda, a gente também é ajudado. Né? Eu acho que essa é a grande lição desse parágrafo, que ele fala depois, até inclusive, né, depois tu vai comentar sobre isso, mas eu acho assim, a importância de que, quando a gente ajuda, a gente também é ajudado. Né? Porque agora, por que eu vou ajudar o outro? Então, se abarca uma ajuda num ambiente muito maior, e é onde a gente tem um monte de sofredor. Né? Então, eu acho bem importante a questão da ajuda comunitária, né? Porque, na verdade, ele vai, espalhando esse campo de sombra, ele vai montar os santuários. E é interessante que eu entendi ali que são pequenos locais que ele vai ajudando cada pessoa em cada situação que ele vai enfrentar, né? Mas a importância do auxílio, ajudando, tu será ajudado, né? Eu também entendi, mais tarde a gente vai ver também que ajudando será ajudado, mas não só por outras pessoas, mas a própria pessoa se ajuda, né? Com certeza, Porque isso. Parece assim, pelo que eu li, se tu faz um bem, claro, sem um bem mesmo, aquele bem de Cristo, sem esperar o retorno, exatamente o que tu fez mais tarde, quando tu precisar, vai voltar para ti. Né? Eu entendi isso aqui mais adiante. Depois ele vai A lei do retorno. É. E esse livro frisa muito isso, né? E esse capítulo, claro, não vai fugir a questão de que é uma ação e reação. Tudo que tu vai fazer vai voltar para ti, né? Então, é bem claro isso, né? É a lei do retorno, né? Bom, entretanto, continuou Hilário curioso,
tão infortunada colônia de almas em desajuste não sofrerá o domínio das inteligências perversas, quais as que vimos ontem no lado oposto a estes sítios? Sim, os assaltos dessa ordem são aqui constantes e inevitáveis, principalmente em torno das entidades que largaram cúmplices bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Em tais casos, as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas padecem longos e inenarráveis suplícios por meio da fascinação hipnótica, de que muitos gênios do mal são cultores exímios. E depois de ligeira pausa, Silas acentuou: são esses alguns dos fenômenos de flagelação compreensível que alguns dos místicos do mundo, em desdobramento mediúnico, no reino das trevas, classificaram como vastação purificadora. Para eles, as almas culpadas depois da morte experimentam horríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. Eu acho que esse capítulo era interessante a gente poder esmiuçar esses 2 parágrafos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, que eu acho interessante essa parte aqui? Alguém gostaria? Né? Porque ele coloca justamente, né? Porque que eu entendi, né? Que as pessoas, quando esses espíritos que desencarnam, que obsediaram muitas pessoas, né, aqui na Terra e lá em cima, eles vão ser obsediados também, indiretamente, né? Para eles, as almas culpadas depois da morte experimentam horríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. Então, mais uma vez, ação e reação, né? Esses espíritos que, na verdade, aqui na Terra, obsediaram muitas pessoas, eles também vão experimentar horrível estrutura por parte dos demônios aclimatados nas sombras. Mais uma vez, ação e reação. Alguém gostaria de comentar sobre isso, gente? Não sei se vocês conseguiram ler e entender melhor aí. Seria uma obsessão do tipo fascinação hipnótica, né? Mas eles obsediam e também vão ser obsediados, né? Bom, então vamos lá, pode seguir, Paty. As informações do assistente, casadas aos gemidos e lamentações que ouvimos sem cessar, impunham-nos desagradável impressão. É que eu acho que aqui, isso que eles estavam ouvindo, os gemidos e lamentações, eram as obsessões desses sofridos por esses espíritos, por outros espíritos, né? Porque também no nosso lar ali aparece também, quando o André Luiz estava no umbral, que vinha aquela legião de espíritos e uns atormentando outros, né? Eles vivem assim nessa... Não sei se tu lembra disso, Feri? Sim, sim. Eu acho que também, eu concordo contigo, Paty. Eu não sei se mais alguém entendeu isso, gente. Mas vamos lá, pode falar, pessoal, pode ir colocando o que vocês entenderam, não tem problema. Aqui o objetivo é a gente poder discutir. Aqui mais adiante ele vai explicar melhor. Posso continuar então, Verinha? Pode. Foi por isso, talvez, que Hilário, penosamente tocado pelos gritos em torno, interrogou surpreendido. Mas por que você diz flagelação compreensível? E num desabafo, acha justo que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Silas sorriu triste e obtemperou. Compreendo-lhe o pesar. Indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Não é claro, porém, que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence? Na mesma leira de terra dadivosa e neutra, quem acalenta a urtiga recolhe a urtiga que fere, e quem protege o jardim tem a flor que perfuma. O solo da vida é idêntico para nós todos. Não encontraremos aqui, neste imenso palco de angústia,
almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder, e que voluntariamente, surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais, insensatas e monstruosas, que para si mesmas teceram. Nossa conversação foi interrompida de imediato, à frente de pequena casa, a confundir-se com um nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Cães enormes que podíamos divisar cá fora, na faixa de claridade bruxelante, ganiam de modo estranho, sentindo-nos a presença. De súbito, um companheiro de alto porte e rude aspecto apareceu e saudou-nos da diminuta cancela que nos separava do limiar, abrindo-nos a passagem. Silas nos apresentou alegremente. Era Orzil, um dos guardas da mansão em serviço nas sombras. Paty, posso só fazer uma interrupção aqui, porque eu acho que é importante aqui no Uhum. capítulo, aqui no parágrafo 4º aqui, que eu acho que é uma coisa que é importante para a gente refletir, que, né, uma das coisas mais importantes que é dita nesse capítulo, né, ali no início, 1, 2, 3, 5º parágrafo. Compreendo-lhe o pesar, indiscutivelmente tanta dor reunida não seria justa, se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a justiça. Não é claro, porém, que todos venhamos a colher o fruto da pleitação que nos pertence, né? Na mesma, eu acho que um dos parágrafos mais interessantes, e eu acho que instrutivos, né, da questão da lei da ação e reação. Na mesma leira da terra dadivosa e neutra, quem acalenta a urtiga recolhe a urtiga que fere. Quem protege o jardim tem a flor que perfuma. O solo da vida é idêntico para todos. E eu acho que isso fala bem claro isso, né, gente? De como é importante a gente fazer, na verdade, plantar o bem, né? É claro, se tu vai fazer o bem, tu vai receber o bem, né? Então, isso eu acho que é uma questão de reflexão para a nossa atividade diária, né? Como é que tu vai querer, se tu tá em contato com a tua família, né? Tu brinca com todo mundo, como é que tu vai querer que as pessoas não vão ficar chateadas contigo, que é um exemplo simples, né? Ou assim, tu está trabalhando, tu é um cara muito fechado no teu trabalho, tu não ajuda os teus colegas, tu não divide as tuas coisas, tu não compartilha, não tem caridade com o teu irmão, como é que tu vai conseguir receber isso se tu não faz isso? Eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente refletir, né? Se a gente vai receber realmente, acho que é uma das partes mais importantes desse capítulo, né, Paty? A gente vai receber o que a gente vai plantar. Se tu vai fazer o bem, tu vai receber. Parece uma coisa assim tão chavão, mas é a lei da vida, né? Então, a questão de tu só vai colher o que tu vai plantar, né? Que muitas das vezes as pessoas colocam, por exemplo, principalmente em situação de doença, enfermidade, por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Nada a gente passa sem isso estar programado. Tudo é destinado para a gente, né? E é claro, se tu fizer o bem, independente disso, em qualquer situação da vida que a gente passa, tu vai receber isso de volta. Eu acho que isso é importante para a gente, que a gente possa refletir. Solo da vida idêntico para todos. Eu acho que é importante a gente chamar a atenção dessa parte, né, Paty? Desculpa te interromper, viu, Paty? Não, eu acho mesmo, Verinha, até marquei esse pedaço, eu acho que ele resume mesmo o sentido do livro, né? Eu acho ele bem importante. Agora, eu também estava pensando que esses dias eu ouvi uma palestra, não sei se era do Haroldo, que falava nesse bem de Cristo, que ele citou aqui no início do capítulo também, que o bem de Cristo não é a pessoa ser bem, ser aquela pessoa boazinha que concorda com tudo, que faz tudo para agradar as pessoas, sem um pouco de critério no que está fazendo, né? E aí foi colocado o exemplo de Maria Madalena lá, que muitas pessoas criticaram que tipo de bem Cristo estava fazendo para uma mulher pecadora daquelas, né?
Na verdade, era o bem da justiça, porque ele falou que ninguém tinha o direito de acusar, porque todo mundo, ninguém podia atirar a primeira pedra, né? Ou atirasse a primeira pedra quem nunca cometeu erros, né? Mas só que não era justo fazer a pessoa morrer daquele jeito ali, né? Que ela podia voltar atrás e melhorar. Então, eu achei interessante falar nisso, porque o bem, às vezes, até mesmo falar a verdade para as pessoas, né? Porque se tu vê que uma pessoa está fazendo uma coisa errada ou agindo de forma errada, para essa pessoa, tu fazer o bem pode ser passar a mão na cabeça, dizer, ah, tudo bem, é assim mesmo, mas de repente não é esse o bem verdadeiro, né? O bem verdadeiro seria mostrar que ela está errada, né? Sei lá, Com assim como... certeza, e até na vida, se tu vai, é bem interessante tu colocar esse Paty, que às vezes o ser bonzinho tu não está sendo verdadeiro também. Eu acho que Pois é. muitas das vezes alguém tem que te falar algumas coisas que estão erradas no teu comportamento, no teu trabalho, na sociedade em geral, até que tu possa crescer. E ser boazinho, realmente, concordo, não é o melhor caminho, mas ser verdadeiro, né? É. Só assim a gente vai ajudar a construir e construir um mundo melhor, que cada um tem que fazer a sua parte, né? Hum. Sim. Alguém quer fazer um comentário, algum comentário, pessoal? A Paty está lendo aqui, gente, mas pode fazer comentário, não tem problema nenhum, viu? Eu estou me contendo, mas não mais me contendo. Uhum. É uma questão importante, se me permite, nesse parágrafo logo acima, na questão da responsabilidade, criaturas que abusaram da inteligência e do poder. Acho que nós estamos vivendo esse momento em que várias criaturas se abusam excessivamente exatamente dessa inteligência e poder. Você sabe a minha questão de envolvimento com agrotóxicos, né, e transgênicos, onde nós temos um grande grupo de pessoas considerados grandes cientistas nacionais e internacionais que fazem defesa desses venenos agrícolas e ignoram a sua consequência, os seus impactos para o meio ambiente e para as pessoas. E de poder, quando vemos essa questão dos políticos se enfronharem cada vez mais no abuso e no usufruto do bem comum, da coisa pública para si próprios, né? Eu fico imaginando que as crianças que nós vemos na rua em sofrimento possam pertencer a esses grupos todos que têm um grande mal a recuperar, um grande problema a recuperar de outras vidas. Eu não consigo deixar de olhar para uma criança ou para uma pessoa que está dormindo na rua e não ter pena. Mas, ao mesmo tempo, por essa questão de ação e reação, fica um pouco compreensível a situação que elas enfrentam, né? Enfim, para mim é difícil, nesse momento é difícil ficar encarando o mundo que nós estamos vivendo, com todos os problemas e com todas as possibilidades que nós temos de colaborar com o coletivo e evitar de colaborar com o coletivo, seja por questão de abuso de inteligência, ou seja por questões que as pessoas desconhecem de fato o que vem acontecendo com o planeta. Gaia está num momento de grande transição e não sei dizer quantos por cento, mas grande parcela da população não consegue atinar para isso. A situação é de extrema gravidade. São considerações gerais. Principalmente aqueles que vão pagar pelo abuso da sua inteligência. Tu sabe que tu falasse isso, Walter, eu fiquei me lembrando, tu sabe que eu também tenho uma grande dificuldade quando eu vejo, ainda mais como pediatra, né, e tem vários outros pediatras aqui, e a gente estuda, né, que, na verdade, a gente passa por reencarnação, tu vai, na verdade, expiar, né, alguma reencarnação anterior de alguma coisa que realmente fez errado, e tu vai ter que purgar nessa vida mesmo. É muito complicado realmente de ver criança
E nessa situação que a gente está vivendo agora, que eu acho que é uma situação bem complicada, né, de doença, e aqui na cidade mesmo, a gente até comentou isso no nosso grupo espírita, eu nunca vi tanto mendigo, né, Alten? A gente tem ficado assim, eu fico abismada. A gente até no nosso grupo espírita, a gente estava definindo esses dias assim, o que é a gente ajudar essas pessoas, né? Inclusive vai ser amanhã o tema que eu vou trabalhar lá na nossa casa espírita, sobre a questão de ajuda, né? De ajuda aos nossos irmãos. Se a gente ajuda, que é Orgulho e Vaidade do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que tu fala exatamente sobre isso, né? Será que a gente ajuda? E quando a gente vê esse espírito em reencarnação, que é uma criança que está sofrendo, né, Alten? Será que tu ajuda dando uma esmola? Né? E eles até, o Evangelho fala bem isso também. Será que ajuda? Tu só dá uma esmola e não ouvir essa pessoa? Ele até coloca, tu daria a mão para essa pessoa que está numa situação bem desafortunada, pior do que tu. Então, eu fiz várias reflexões, sabe? Porque eu tenho visto muita gente pedindo esmola. A gente tem discutido isso muito no nosso grupo, assim, onde e como eu estou ajudando essas pessoas? Será que o dar esmola eu estou ajudando? Ou, na verdade, eu estou resolvendo internamente achando que eu estou ajudando, dando um dinheiro só para essa pessoa? Eu acho que é uma grande reflexão dentro do que tu está falando, entendeu? O que é ajudar essas pessoas que estão passando por necessidade, esses espíritos que evoluíram, que reencarnaram e estão passando por esse sofrimento? O que é a gente realmente poder ajudar essas pessoas, né? Eu fico pensando em relação a crianças. Teve uma época que eu pensei em estudar medicina e eu percebi logo que não poderia estudar medicina. Eu me envolveria sentimentalmente com meus pacientes, principalmente que eu pensei em ser pediatra, e eu ia chorar junto com meus pacientes, não tem jeito. Eu não ia conseguir separar uma coisa da outra. Mas me lembro nesse momento que a mãe me dizia: meu filho, muitas vezes uma criança não quer dinheiro, ela quer que tu converse com ela. Faz uma coisa, antes de qualquer abordagem, pergunta o nome dela. Isso seria interessante, uma forma de chegar para se aproximar de uma criança. E tem uma propaganda, era um alerta, me permitam divagar um pouco aqui, já que estamos falando de crianças. Não, fica à vontade, Elton. 50 anos, 45 anos atrás, apareceu na televisão, mas isso foi muito breve, mas me impactou até hoje. Uma mulher vem caminhando pela rua à noite e com uma bolsa embaixo do braço, em direção a ela vem uma criança. Só que bem no meio das duas tem um poste e ela só vê a sombra da criança. E quando vão chegando cada vez mais perto, quando chegam na luz do poste, ela percebe que é uma criança chorando. E a pergunta era: onde está nosso coração que a gente não tem sensibilidade mais para com as crianças? Isso, então, fazem 45 anos atrás. E parece que a nossa insensibilidade, não sei se aumentou ou não, não quero emitir parecer, mas eu tenho dificuldade, sim, assim como esse espírito manifestou, eu tenho dificuldade, sim, em entender. Aliás, eu entendo, mas eu fico sofrendo com aquelas pessoas que estão ali na rua e eu ainda não consegui me separar disso, ainda não consegui me separar dessa questão de me sentir mal quando vejo uma pessoa dormindo na rua, e principalmente uma criança, se me permite a expressão, pequeno, barrigudo e ranhento. Puxa vida, né? A vontade de fazer alguma coisa é tanta, mas parece que o máximo que eu consigo fazer é lembrar da minha mãe e perguntar o nome. Eu não sei. Mas isso é bem interessante mesmo, né, Alten? Tu sabe que esse dia eu fui ali na avenida que eu saio do consultório, às vezes eu tomo um cafezinho ali, e interessante, eu geralmente, assim, não sei se eu faço de uma maneira correta, mas eu tento, né, eu me acho assim, eu acho mais apropriado, também não sei se é correto, quando eles me pedem que estão muita fome, eu procuro nunca dar dinheiro. Então, eu compro um lanche, alguma coisa parecida. E aí, quando eu estacionei o carro, teve um deles que me perguntou: tu tá, como é que ele disse bem assim para mim? Tu tá bem? Como é que tá os passeios? E me perguntou. A gente me desarmou, sabe? Né? E é uma pessoa igual a gente, né?
Então, e aí, e claro, e a gente sabe disso, mas a dificuldade que a gente tem de lidar do que eu posso fazer melhor para essas pessoas. Eu sempre dou um lanche, acho que eu estou fazendo melhor, mas eu acho que a gente tem que ter o questionamento se isso é suficiente. E gosto muito também, viu, Alta, de perguntar o nome das pessoas. Eu sempre pergunto, né? E da história de vida das pessoas. Mas eu acho que isso é uma coisa que nós, seres humanos, precisamos melhorar, né? Porque se tem a ideia que ajudar essas pessoas a esmola, e na verdade não é isso. Eles são seres, bem claro, quem for, depois, quando puder, estudar o capítulo 7, né, que fala do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente disso. Porque os que vêm, na verdade, nessa vida como mendigos, como pessoas desafortunadas, pode ser amanhã um de nós, né? Então, é por isso que a gente reflete sobre isso, porque amanhã depois pode ser um de nós também. Então, é importante que a gente possa fazer alguma coisa diferente hoje, né? Agora, o que é o melhor hoje, né? Não é tão fácil só dar dinheiro, dar esmola, talvez fazer um lanche. Eu acho que a questão é melhor, acho que a gente precisa refletir para a gente melhorar nós como seres humanos, né? Na nossa evolução aqui na Terra, né? Não sei se alguém quer falar sobre isso, comentar, ou se a Paty quer seguir. Eu, em relação a isso, eu sempre penso assim, se for, já me dei conta que se eu for pensar de uma forma muito ampla, eu me sinto muito insuficiente para ajudar muita gente que precisa. Então, mais ou menos, eu organizei meu pensamento e me sinto melhor, assim, pelo menos mais tranquila, porque senão eu fico muito ansiosa, querendo fazer tudo por todos sem conseguir, né? Então, eu penso justamente aquilo que eu falei no início, assim, eu penso em fazer o bem hoje, agora, quem tiver no meu circuito de alcance, sabe? Porque daí me alivia um pouco e se chegar mais alguma pessoa que esteja dentro do meu alcance, também eu procuro fazer o melhor, o que o meu coração acha que é melhor, o que eu faria para mim, para minha família, né? Isso é uma coisa que me deixa mais tranquila, porque assim como o Alten, eu também já sofri bastante e não consigo assim pensar muito no coletivo, em várias pessoas que estão na rua, tipo que mostraram domingo no Fantástico, várias pessoas, famílias morando em barracas em São Paulo. Então, como é que a gente vai? A gente se sente muito, me sinto muito insuficiente, sabe? Muito e sendo muito abençoada pelo que eu tenho, então eu não consigo muito pensar muito longe, assim. Então, eu penso mais perto e faço tudo o que eu posso, assim, no que eu alcanço, sabe? É um jeito que me deixa mais tranquilo. Isso é muito pessoal, né, Paty? Mas, Paty, vamos seguindo, então. Quer seguir? Vamos lá. Agora eu me esqueci de onde é que eu parei aqui, peraí. Página 63. O Silas apresentou o Orzil, né, que era um dos guardas da Isso. mansão em serviço nas sombras. Então, a breves instantes, achávamos na intimidade de pouco tépido. Aos ralhos do guardião, 2 dos seus grandes cães acomodaram-se junto de nós, deitando-se aos pés. Orzil era de constituição agigantada, figurando-se um urso em forma humana. No espelho dos olhos límpidos mostrava sinceridade e devotamento. Tive a nítida ideia de que éramos defrontados por um penitenciário confesso, a caminho de segura regeneração. Na sala estreita e simples, alinhavam-se alguns bancos e, acima deles, salientava-se um nicho ovalado, em cujo bojo havia uma cruz tosca, alumiada por uma candeia estruturada em forma de concha. Afastou-se Orzil para sossegar os grandes animais menos domesticados no interior da choupana. E, enquanto isso, o assistente informou-nos que o Orzil é um amigo de cultura ainda escassa, se comprometeu com delitos lamentáveis no mundo. Sofreu muito sob o império de antigos adversários, mas presentemente, após longo estágio na mansão, vem prestando valioso concurso nessa vasta região em que o desespero se refugia. É ajudado, ajudando.
e servindo com desinteresse e devoção fraternal, não somente se reeduca, como também suavizará o campo da nova existência que o aguarda na esfera carnal, pelas simpatias que vem atraindo em seu favor. Então, é o que a gente tinha comentado, né? Sobre ajudar, ajudando, ser ajudado, ajudando. Vive só. Eu posso só fazer outra interrupção aqui que eu acho que é importante, Paty. Eu me lembrei, assim, sabe, de pessoas ali no cuidado paliativo, várias e várias pessoas, que eu sou voluntária de lá também, várias e várias pessoas que passaram por lá e tiveram doenças muito sérias. Cuidado paliativo, não sei se quem... Vocês lembram da última reunião, não sei se todos que estão aqui assistiram, da Isabel, que ela faz um trabalho lindíssimo, né? Ali na Laneira, né? E faz em casa também, que faz toda aquela assistência, ela colocou para a gente também. Vocês não têm noção, assim, como a gente vê exemplos lindíssimos, gente, de pessoas que tiveram muito doentes, que tiveram câncer, fizeram longos tratamentos de radioterapia, quimioterapia, e estas pessoas depois retornam para ajudar lá na tarefa junto com a Julieta e com a Isabel lá na Laneira. Eu acho um trabalho lindo isso, gente, porque são pessoas que têm a vivência do sofrimento, né? E fala exatamente como o Didivaldo Pereira Franco muitas vezes é no sofrimento que a gente cresce, mas elas devolvem, né, para a terra, para a sociedade, o sofrimento delas transformado em amor. E eu vi exemplos, gente, lindíssimos de pessoas que ajudam lá. Eu me lembro de uma vez do enfermeiro que teve uma longa trajetória, ele caminhava com uma dificuldade imensa e estava sempre firme lá ajudando. E é uma coisa assim, eu não sei se vocês já foram lá, inclusive a Isabel não chegou a falar isso, mas até vou colocar, porque acho que é importante isso, lá eles recebem pessoas voluntárias de qualquer profissão, qualquer um pode ajudar. E todo mundo com a sua profissão pode ajudar lá. Eu me lembro de uma vez da minha ex-fisioterapeuta, uma fisioterapia há tantos anos, ela não está mais em Pelotas, ela ficou anos ajudando lá. Tem pessoas lá no hospital que vão lá, dedicam um horário para isso, mas o que chama atenção, gente, é assim, o que as pessoas transformando o sofrimento em amor com os outros, em poder ajudar os outros. Né? É um exemplo bem claro isso, lá dentro do trabalho dos cuidados paliativos. Então, transforma aqui, e a gente nota, e eu me lembro assim, de alguns casos que eu vi de a gente notar assim, que pessoas que tinham um prognóstico muito pior melhoraram um monte, né? O que comprova que vai ser, inclusive, tema da nossa próxima live em fevereiro sobre a importância da fé na saúde, a importância, essas pessoas tiveram fé em melhorar, evoluíram, melhoraram e multiplicaram, né? Então, transpondo o exemplo, né, desse caso, né, dessa pessoa que está aqui, né, por exemplo, coloca o caso dele, que ele está ajudando muito, que ele sofreu muito, ele transformou isso em ajuda. Então, nós todos podemos transformar momentos que nós vivemos em ajuda ao nosso irmão, ao nosso próximo, ao nosso colega, a outra pessoa que esteja precisando. Eu acho lindo isso. Inclusive nos eventos que tem de cuidados paliativos, que eu não perco nenhum, gente, porque é muito lindo. Quando tiver, se vocês puderem fazer os cursos, é muito interessante. A gente aprende a ser uma pessoa melhor, porque é muita gente doente lá. Né? Então, tu sabe que qualquer coisa que tu vai poder ajudar, já está fazendo uma grande coisa. Eu acho que coisa boa a gente poder ajudar e ser ajudado. Né? E ajudar numa situação dessa de doença, e muitas vezes doenças terminais, né? A Isabel até comentou esse dia. Que coisa boa se a gente puder fazer isso, né, gente? Alguém quer comentar sobre isso? Então, vamos seguindo, Paty. Vive só? Perguntou o André Luiz. Dedica-se a meditações e estudos de natureza pessoal, comentou Silas, paciente. Mas, como acontece a muitos outros auxiliares, tem consigo algumas celas ocupadas
por entidades em tratamento, prestes a serem recebidas em nossa instituição. Nesse ponto do entendimento, Orzil voltou-se até nós e o assistente interpelou-o com bondade. Como passamos de serviço? Muito trabalho, chefe, respondeu ele humilde. A tempestade de ontem trouxe imensa devastação. Creio ter havido muito sofrimento nos pântanos. Percebendo que se referia aos precipícios abismais em que se debatiam milhares de almas infelizes e conturbadas, Hilário perguntou: e não será possível atingir semelhantes lugares para aliviar a quem padece? Nosso novo amigo esboçou dolorosa carantonha de tristeza e resignação, ajuntando: impossível. Como quem se punha em socorro do companheiro, Silas aduziu: os que se agitam nessas furnas jazem, de modo geral, quase sempre extremamente revoltados, e na insânia a que se entregam, fazem-se verdadeiros demônios de insensatez. É necessário que se disponham à conformação clara e pacífica, para que, ainda mesmo semi-inconscientes, consigam acolher com proveito o auxílio que se lhes estende aos corações. Aqui eu achei interessante também, porque daí ele explica bem claramente que a pessoa precisa primeiro se tornar, se conformar, né, com aquela situação, solicitar ajuda, solicitar auxílio, para poder ser amparado, mesmo que semi-inconsciente. Né? E como se quisesse passar a demonstração do que asseverava, convidou-nos a inspecionar as celas próximas. Quantos doentes agora internados? Orzil, atencioso, respondeu sem titubear: temos 3 amigos em franca situação de inconsciência. Depois de alguns passos, ouvimos gritaria estentórica. As acomodações reservadas aos enfermos jaziam ao fundo, à maneira de largos boxes de confortável cavalariça. Essa é a figura mais adequada à nossa tarefa descritiva, porque a construção em si denunciava rusticidade e segurança, naturalmente adstrita aos objetivos de contenção. À medida que nos acercávamos do refúgio, desagradável odor nos afetava as narinas. Respondendo-nos à inquietação íntima, o assistente salientou: vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser, e esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato, de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza em que se expressam. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por uma exalação peculiar. Sim, sim, confirmamos Hilário e eu simultaneamente. Entretanto, o cheiro alarmante de carne em decomposição era para nós ali um acontecimento excepcional. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou o interrogativo olhar ao encarregado daquele oratório de purgação, o qual informou presto: temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto, de maneira total, enredado à lembrança dos abusos a que se entregou na carne. Ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Silas não teceu qualquer comentário novo, porque atingíamos de chofre o primeiro abrigo, cuja porta gradeada nos deixava contemplar lá dentro um homem envelhecido, de cabeça pendida entre as mãos, e aclamar: chamem meus filhos, chamem meus filhos. É o nosso irmão Veiga, disse Orzil prestimoso. Mantém fixa a ideia na herança que perdeu ao desencarnar.
vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos filhos. 3 rapazes que concorrem no mundo ao melhor e maior quinhão, prevalecendo-se para isso de juízes venais e rábulas inconsequentes. Acostados agora aos varais da porta, Silas recomendou-nos observar com a atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do inferno. Efetivamente, de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam, fugazes, semelhantes às figurações efêmeras que se desprendem silenciosas dos fogos de artifício. Desses painéis que se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens, cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres refertos de valores, como que pincelados no ar com tinta tenuíssima, que se adelgaçava e se recompunha sucessivamente. Compreendi que registrávamos as formas pensamentos criadas pelas reminiscências do nosso amigo, que, de certo, na situação em que se nos apresentava, não podia, de momento, senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que se encarcerava. Aqui a gente teria que discutir melhor isso aqui, né? Até para tentar entender, né, Paty, os 3 casos ali, né? A importância, né? Porque, na verdade, é bem claro isso, né? Ele estava fixado, ele materializou, e isso apareceu como uma tela, tudo que ele viveu, né? A situação que ele vai colocar depois, mas a importância do pensamento, que, na verdade, ele criou com o pensamento que ele tinha em relação aos filhos, ele criou essa fixação mental e ele criou o próprio cárcere para ele mesmo, né? Eu acho que é importante destacar isso, né, Paty? De que, na verdade, foi uma situação criada por ele, né? Uhum. A questão do pensamento. Nós podemos, a gente já discutiu já outras vezes, também em outras obras, inclusive aqui no início também, que fala bem claro nisso, que o umbral, nós mesmos que vamos produzir pelos nossos pensamentos. O umbral não é lá, o umbral pode ser aqui. Então, na verdade, a fixação dele, mental, na situação que ele viveu, que agora depois podia explicar isso para nós aqui, né? Vou ler aqui para nós. Na verdade, a fixação, ele se encarcerou na ideia mental do que ele fez. E ele criou dentro dele mesmo a culpa, né? E o cárcere dele mesmo, né? Acho que isso que é importante. Isso também a gente pode fazer no dia a dia, o que a gente vive lá, porque o importante das obras é isso, né, gente? Que a gente possa transpassar para a nossa vida usual, que a gente possa utilizar isso no nosso dia. Se a gente for fixar muito alguma coisa que a gente acha que fez errado, que não fez bem, bom, nós vamos criar o nosso próprio umbral, porque isso vai mentalizar culpas, e a gente já estudou muito sobre isso, que o poder do pensamento é muito importante. Então, a gente, com o poder do pensamento, vai materializar ou coisas boas ou coisas ruins, né? A gente vai criar esse mundo mental. Então, o cárcere, na verdade, pode ser criado por nós mesmos, né? Se alguém gostaria de comentar sobre isso, pessoal. Essa situação acompanha o espírito para sempre, né? Seja no presente ou na desencarnação. Exatamente, vai viver aqui, vai viver lá, no mundo espiritual, né? Alguém gostaria de comentar, pessoal? Eu estava pensando agora, Verinha, que talvez por isso a importância da gente ter a amnésia total das vidas anteriores ao reencarnar, Sim. né? Porque se é importante o pensamento, a gente talvez não pudesse viver as coisas dessa vida presas em vidas passadas, assim, né? A gente não teria Sim, a gente vai... e aqui ele vai falar bem claro isso, né, Paty? Que as situações desses os 3 companheiros, né, que ele vai comentar, são pessoas que estão ligadas nas suas reminiscências mentais e de erros que tenham praticado, mas, na verdade, eles criaram o seu próprio cárcere, né? E quantas vezes a gente faz isso aqui também, aqui na Terra? Quantas vezes no nosso dia a dia a gente faz isso, né?
se a gente ficar mentalizando, nos culpando e não tentar dar um passo adiante, porque a gente possa mudar essa realidade, nós vamos seguir, né, dando passo adiante, na verdade, para que a gente fique num mundo mental muito ruim, né? E esse mundo pode ser, como aqui coloca, mundo de treva, mundo de culpa, né? Eu acho que também mostra nessas situações aqui que como eles ficaram fixos nessa vida ainda material, nesses dados todos materiais da vida anterior, eles não deram o passo à frente para pedir ajuda para melhorar. Então, isso que eu acho que pedir ajuda e querer melhorar, querer sair dessa situação é que dá para eles a passagem para a mansão, onde eles vão evoluir lá e ser melhor atendidos, não sei. Ah, bem isso, porque lá no início é claro, para que tu possa, essas almas tão conturbadas, para que tu possa receber ajuda, tu tem que se dar conta e, né, e pedir ajuda, né? Tu querer melhorar, tu tem que, e claro, vai ter que mudar também a questão do pensamento. A questão do pensamento. A questão do pensamento também, né? Porque se tu vai desencarnar com o mesmo pensamento que tu tem aqui, com certeza vai sofrer isso lá. Se tu não te auto-perdoar e não der um passo adiante, tu não vai conseguir. Essas ideias todas vão acompanhar, como com esse espírito aqui, né? É. Entendi, sim. Alguém quer comentar, gente? Bom, então vamos lá, Paty. Amparado evidentemente pelas vibrações de auxílio que o assistente lhe enviava, segundo percebi, esfregou os olhos como quem buscava liberar-se da garoa imperceptível e assinalou-nos a presença. Avançou de um salto para nós e, apoiando-se nas grades que nos separavam, gritou dementado: quem sois? Juízes? Juízes? E derramou-se em lamúrias que nos tocavam o coração. Lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte de meus avós. E quando a vi nas mãos, a morte me arrebatou ao corpo sem piedade. Não me resignei a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Desejava, pelo menos, acompanhar a partilha do espólio que me interessava. Mas meus rapazes amaldiçoaram-me a influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Não satisfeitos com as agressões mentais que me infligiam, começaram a perseguir minha segunda esposa, que lhes foi a mãe em vez de madrasta, administrando-lhe tóxicos por medicações inocentes, até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos, sem esperança de recuperação. Tudo por causa do nosso rico dinheiro que os malandros querem pilhar. Diante de tal injustiça, pensei suplicar o favor dos seres que povoam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser os fiéis executores da grande vingança. Tentou enxugar as lágrimas de desespero e continuou: dizei-me, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de minha alma? Casei-me quando moço, acalentando sonhos de amor, e gerei espinheiros de ódio. E como a voz de Silas se fez ouvir, rogando calma, o infortunado vociferou desabrido: nunca, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturaram. Transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, passou a bradar: meu dinheiro, exijo meu dinheiro. O assistente voltou-se para Orzil e considerou compadecido. Sim, por agora a situação de nosso amigo é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da grade, sem prejuízo.
Deixamos o doente imprecando contra nós, de punhos cerrados, e abeiramo-nos de outra cela. Ante a palavra de Silas, que nos recomendava observar o quadro em foco, fitamos um novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima. Eu vou conectar o computador, pessoal, só um pouquinho aqui, tá? Sem bateria. Pronto, desculpa. Seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível, retratando-lhe o próprio pensamento, vimos larga tela viva em que se destacava enluarada a rua de grande cidade, e na rua conseguimos distingui-lo ao volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado até matá-lo sem compaixão. Achávamos diante de um homicida preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Notava-se-lhe a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. A leve chamado de Silas despertou como fera roubada a quietação do sono. Instintivamente precipitou-se sobre nós num salto espetaculoso que a enxovia, conteve e bramiu. Não há testemunhas, não há testemunhas. Não fui eu quem atropelou o infeliz, não obstante o odiasse com razão. Que pretendem de mim? Denunciar-me? Covardes! Espreitavam então a rua morta? Não respondemos. Silas, após fitá-lo compadecido, falou: deixemo-lo, está completamente enleado às recordações do crime que cometeu, querendo continuar, depois da morte, a escarnecer da justiça. Hilário... Eu acho que isso que... Só desculpa eu te interromper, Paty. Eu acho que isso é interessante aqui, ó, a persistência do pensamento ligado, no caso, ao crime, né, que ele cometeu, né? Está completamente alinhado às recordações do crime, querendo continuar depois da morte, escarnecer da justiça. Então, vocês vejam aqui como o espírito, quando desencarna, que leva a isso, porque acho que esses dois casos refletem muito bem uma coisa assim, que quando muitas vezes as pessoas entram no espiritismo, ficou aquela ideia assim, quando eu chegar lá em cima, vai estar tudo maravilhoso, vai estar tudo simples, vai ser um mundo maravilhoso, eu vou viver, é tudo muito colorido, é tudo muito bonito. Então, isso prova bem claro, né, gente, que quando a gente tem coisas resolvidas, sofrimentos, e aqui a questão de ligação, num pensamento negativo, né, que causa sofrimento, né, e coisas sérias, né, porque aconteceram com esses dois espíritos, a gente chega lá e, é claro, isso tudo vai continuar. E aí eu me lembro muito isso, sabe, quando eu entrei na AME, o Sérgio falava muito bem disso, né, da questão de que as pessoas pensam assim, bom, eu vou viver essa encarnação, mas, na verdade, a minha vida vai ser lá em cima, vai ser no mundo espiritual. Então, reforça a importância de que a gente precisa viver bem essa encarnação, que a gente possa fazer e viver bem, fazendo bem, agindo de uma forma moral correta hoje, né? E eu me lembro isso, quando eu entrei as primeiras vezes na AME, o Sérgio colocava e frisava muito isso. A melhor reencarnação é agora e a gente tem que fazer exatamente hoje. E eu me lembro que ele colocou até um rio, né? Isso me gravou assim profundamente a questão. O rio também nunca é o mesmo, né? O rio vem a onda e assim é a vida da gente. Um dia tu está numa situação, outro dia tu está na outra, né? Então, assim, a gente precisa fazer o melhor no nosso dia hoje, porque, na verdade, a gente vai chegar lá em cima, no mundo espiritual, e não vai ser essa maravilha que a gente pensa. A gente vai exatamente, com todos os defeitos morais que a gente tem, a gente, na verdade, vai seguir a nossa caminhada,
né? Então, eu acho que é importante que a gente possa evoluir e melhorar hoje, né? Que a oportunidade que a gente crescer é hoje, porque vocês vejam o sofrimento desses dois espíritos aqui, né? O outro atormentado pela questão do dinheiro com o filho, e lá em cima, ele desencarnado, ele continua com a mesma imagem, ele estava preocupado aqui na Terra com a questão do dinheiro, que ele ficou, ele diz bem claro, lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia pela morte dos meus avós. E quando a vi nas mãos, a morte me arrebatou o corpo sem piedade. Não me resignei a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Então, ele ficou acompanhando tudo que acontecia e seus filhos iam ficar com o dinheiro, né? Não satisfeito com as impressões, aí depois teve a questão da madrasta, que ele comenta, né, que os filhos começaram a perseguir a madrasta, usando tóxicos, e provocaram, inclusive, com que ela acabou sendo internada numa casa de recuperação, e tudo por causa do rico dinheiro. Então, vocês vejam, essa preocupação que ele tinha aqui na Terra, ele levou até a desencarnação dele ao mundo espiritual, e continua, na verdade, meu dinheiro, exijo meu dinheiro, nunca perdoarei. Então, ele foi, toda essa mágoa que ele tinha, né, com esses filhos, né, todo esse sofrimento que ele tinha, ele continuou, e ele chegou lá em cima, e não é a maravilha que ele imaginou que pudesse ser, né? Eu acho que isso é importante que a gente reflita, né, porque muitas vezes se tem, né, a ideia de que não, vai lá, vai ser uma maravilha. Não, na verdade, é bem claro que a nossa vida é aqui, o nosso umbral, na verdade, pode ser aqui, e que nós somos responsáveis pela nossa trajetória como seres humanos morais, né? E aqui também, no segundo caso, né, que coloca, né, que ele na verdade atropelou, e que não na verdade, aqui na Terra ele não teve o castigo entre aspas merecido, mas que ele deveria ter pago por isso. Ele discorda disso, não há testemunhas, quer dizer, negando o que ele fez. E ele chega ao mundo espiritual exatamente com esse pensamento. Então, acho que é importante que a gente reflita sobre isso, né? De que a gente precisa fazer o melhor e dar o nosso melhor aqui, resolver as nossas pendências aqui, porque a melhor reencarnação que precisamos viver é agora. É agora que nós vamos resolver isso. Acho que isso que é importante, né, para te chamar a atenção, né? Essa obra chama muita atenção para isso, né? Senão tu vai levar tudo isso e tu vai ter que começar tudo do zero de novo. Tu vê, né, esse primeiro companheiro aqui, ele não se deu conta, continua sofrendo, muito chateado com os filhos, né? E quer o dinheiro, né? E o segundo companheiro aqui é a mesma coisa. Ele não aceita que ele cometeu, na verdade, uma infração aqui na Terra, né? E ele fica, olha aqui, ó, ele está completamente ilhado às recordações do crime que cometeu, querendo continuar depois da morte a escarnecer da justiça. Então, quer dizer, mesmo assim, né, que eu entendi é que ele não quer pagar pelo erro que ele cometeu, porque aqui na Terra seria um erro, ele precisaria pagar esse erro, né? Então, acho que isso que é importante que se reflita, da importância de que a gente faça as coisas corretas como seres humanos, e que a gente está aqui é para isso, nós, espíritos, se a gente está aqui na AME, né, as pessoas que fazem seu estudo, ou independente disso, né, a gente sabe que as pessoas que tentam fazer o seu melhor, nós precisamos, na verdade, resolver nossas pendências aqui, nessa encarnação, que é a última encarnação que a gente tem. Acho que o importante é isso, que eu entendo assim, né? Não sei se alguém entendeu diferente, que gostaria de comentar. Não, outra coisa também que dá para perceber é o quanto a pessoa, quanto um espírito, quanto tempo pode levar um espírito para ter a permissão de reencarnar, né? Exatamente. Nesse capítulo ele falou que esse período de revolta pode durar dias, meses ou anos, né? Até ele se dar conta de que precisa melhorar e tudo, e mostrar que quer melhorar, para seguir evoluindo, e depois não se sabe quando da evolução vai ter a permissão para reencarnar, né? Acho que a Elida quer fazer um comentário, pode falar, Elida. Boa noite, né, a todos, eu já cheguei um pouquinho atrasado. Não, o que eu tenho para colocar é
é o seguinte, é que o que eu penso é que quanto mais a gente está preso às coisas materiais e à matéria, mais difícil é essa evolução espiritual. Então, tem duas coisas assim que a gente tem que fazer nessa encarnação já, que é a aceitação e o perdão. Porque esse é o fundamento depois do desencarne, esse sofrimento, né, que está sendo citado no livro, essas pessoas estão presas à matéria e às coisas materiais, ao dinheiro. E isso aí não deixa ultrapassar, porque ele não tem aceitação e nem perdão. São duas coisas fundamentais para conseguir evolução espiritual. Sem ele aceitar e sem perdoar, não tem como evoluir. Né? Não sei se estou certa, né, na minha leitura sobre isso, né? Mas eu acredito que são coisas fundamentais, são sentimentos fundamentais para a gente conseguir evoluir. E isso é desde agora, né? A aceitação e o perdão é a tudo e a todas as coisas. Né? A gente precisa desse sentimento. É isso. Perfeito, Hélida. Eu me lembrei de uma coisa muito importante, né, que o André Moreira fala isso, o Haroldo Dutra também fala isso, a questão também do auto-perdão. Para a gente conseguir seguir, Sim. a gente precisa se auto-perdoar, né? Porque senão tu não consegue seguir sua trajetória. Aqui, desses dois casos, eles não se auto-perdoaram, eles continuam ainda seguindo. Exato. Bem lembrado que tu colocaste, ligados à matéria, bem isso aí mesmo. Isso é a nossa vida, né? Eu penso assim, quanto mais materialista, mais difícil é conseguir ultrapassar e evoluir, porque é sempre outras coisas que são mais importantes, não é o ser, e sim o ter, né? E isso eles levaram para no desencarne, né? Tivessem assumido o porque erro. É mais importante o dinheiro do que qualquer outra coisa. Então, é mais o ter do que o ser. E quando sobrepõe o ter e não o ser, aí complica, porque dá uma desordem, né? Eu penso assim. Esse é o meu pensamento, né? Se eles tivessem assumido o erro, né, e percebido Exato. que tivessem culpa, mas sim, as ações em tudo, né? Estavam errados, né? Exato. Porque quando a gente faz algo errado, principalmente quando outras pessoas estão nesse ato, né, que tem a consequência disso, e a gente tem essa consciência, é uma coisa. Agora, quando a gente vive uma vida inteira sendo vítima só, né, a vítima, ela não quer se curar, ela quer aliados, ela não pensa na cura, né? Então, é uma conjuntura de atitudes, ações e sensações, né? E vivências que a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro. A melhor coisa sempre, toda ação que a gente faz, e ação e reação, é sempre se colocar no lugar do outro. É a melhor maneira da gente saber se está atingindo o outro de uma maneira boa ou ruim, certo ou errado. Porque se é ruim para mim, não vai ser bom para o outro, né? Então, acho que é uma maneira da gente sempre saber, ter digamos, um termômetro, né? Para conseguir saber o tanto quanto a gente está atingindo o próximo, se bom ou se ruim. Porque provavelmente aquilo que é bom para mim é bom para o outro. Agora, se não é bom para mim, por que vai ser para o outro, né? Com certeza, foi bem lembrado isso que tu falasse, viu, Hélida? Acho que é por aí mesmo, né? A questão da ligação na matéria. E esses dois casos colocam bem claro isso, né? Para mim é nítido isso aí. Tu sabe que eu me lembrei de uma das primeiras palestras que eu assisti do Haroldo Dutra, tu fez me lembrar de uma coisa importante, Hélida, que era lá em Curitiba, né? Agora a gente tem muito online. Faz muitos anos, quando na época a gente ia muito discussão com o pessoal da Liga ali, e as primeiras aulas do Haroldo Dutra, que me marcou profundamente, porque o Haroldo Dutra, na verdade, ele é um juiz, né? Não sei se vocês conhecem,
Sim. né? E aposentado e tal, e ele te faz ele te conclama que tu seja uma pessoa melhor, né? E aí o que acontece? Ele chega e te cobra isso, né? Olha, você tem que melhorar a sua vida, né? Então, eu acho que é por aí mesmo, de que a gente se dê conta de que a gente precisa fazer o melhor, e aqui na Terra a gente precisa se desvencilhar, não diríamos de todas as coisas das matérias, nós precisamos, na verdade, evoluir, a gente precisa das coisas da matéria, mas a gente precisa evoluir como ser moral, né, Elida? Exato. Foi bem lembrado que tu colocasse. Muito obrigada, viu, Elida? Eu que agradeço a oportunidade. A nossa coordenadora da gravação ali, a Ju, a Ju está avisando que já são 10 horas, gente, que a gente já ficou discutindo ali, e realmente já são, né, 22 horas, né, para a gente poder, é importante que a gente respeite o horário, né? Faz tempo também que a Paty já está conversando ali, né, Paty? Então, assim, eu acho que vamos encerrar, né? E eu acho que, assim, eu queria antes perguntar para vocês, a gente podia continuar depois, né, Paty? Sim, podemos, quando vocês A gente não conseguiu terminar. A gente não conseguiu terminar, né? Quando vocês quiserem. Terças-feiras eu nunca tenho compromisso, né? Então, quando ficar bom para vocês, é só marcar. Mas acho que foi ótimo, porque aí surgiram as dúvidas e a gente discutiu, né? O objetivo é isso mesmo, né, Paty? E ele é um capítulo bem grande também, né? Tem que conversar, né? Bom, eu gostaria de pedir... A Alice está por aí? Oi, Alicia. Poderia sugerir, só para o encerramento, a gente ficar mais próximo, parar boa ideia, podia fazer isso mesmo. Quem sabe voltar ali, Ju. Bem lembrado, Alten. Como é que é? Tirar a parte para de A compartilhar. tela, é. Uhum. Acho que saiu aqui. Que bom, viu? Acho que é por aí agora. Voltou todo mundo? Não, mas ainda está com a tela dividida. Pelo menos eu estou vendo todo mundo num cantinho aqui. Uhum. Acho que não sou eu, só. Acho que a Paty tem que parar o compartilhamento, Paty. Não sei como é que é. Então, tira o compartilhamento, Paty. Deixa eu só tirar. Não deu? Deixa eu ver se eu consigo. Entendi. Deu. Agora ótimo. Viu? Olha, Paty, olha que coisa legal hoje, ó. Graças a Deus, deu tudo certo, tu conseguiu compartilhar, né, a primeira vez, vou te dar os parabéns. Tá? Fosse muito bem, olha, muito obrigada. Não, olha ali, mas é assim que a gente aprende, né, Paty? Foi bem legal, viu? Eu acho que é por aí. E a Ju também... Eu continuo parecendo um ser das sombras, é a minha iluminação. Não, mas, Alten, eu também faço isso porque eu tenho fotofobia, né? E passo o dia inteiro naquela luz do bloco cirúrgico, que é um horror. Então, eu chego em casa e ando só na penumbra. Então, hoje eu não estou porque estou apresentando, mas senão eu estou sempre assim também. Nem te preocupa. Mas antes da gente fazer a nossa oração, Paty, o pessoal acho que meio saiu ali, mas eu queria te agradecer, viu, Paty? Foi muito bem a condução. Tá? A primeira vez que a Paty está apresentando, viu, gente? Ela ficou muito feliz quando eu convidei ela, né? Eu deixei ela à vontade, eu disse que ela escolhesse a maneira que ela queria apresentar. Eu acho que a pessoa tem que se sentir à vontade, né? Eu acho que foi muito bem, viu, Paty? Tá? Vou te dar os parabéns. Muito obrigada. Te agradecer, viu? E aí a gente podia continuar depois numa próxima terça-feira, né? Pode ser. Raquel, tu queres fazer oração para nós? Pode fazer? Está sem o microfone. Está sem o áudio. Não, então eu vou fazer para nós, então. Tá, mas eu achei o áudio. Queres fazer? Podes? Posso fazer, é singelo. Não, mas não é. É importante que é de coração, né? Isso aí.
agradecendo o nosso encontro, Pai amado, nosso Jesus Cristo, um Deus Todo-Poderoso. O Lucas está aqui do lado, está agradecendo também. Que estejamos todos no caminho de Deus, no caminho de Jesus, no caminho da luz. Que sejamos todos os dias melhores do que fomos ontem. Que possamos a cada dia ter mais iluminação e a cada dia reconhecermos os nossos erros e sabermos que podemos melhorar a cada momento. Obrigada, Pai Celeste, que assim seja. Adorei, viu? Como tu ficou até o final, Raquel. Eu até te convidei porque tu tem companheiro participando da reunião e aprendendo, viu? Que legal. Tá bom. Muito obrigada, viu, Raquel? Estava tudo perfeito. Muito obrigada, viu, Paty? Obrigada por vocês. Né? E continuamos depois de uma outra terça-feira que a gente combina com a Paty, quando ela puder daí. Aí. Certo. Já, então. Então, muito boa nossa reunião. Muito obrigada. Muito obrigada pela contribuição de todos vocês aí. Boa noite, pessoal.